Bom, boa tarde a todos e a todas, todos os ouvintes e todos que estão aqui no Meet. Hoje a gente tem a nossa sexta e última mesa do Pluralidades Poéticas, esse evento que durou por toda essa semana. Vou ser bem breve aqui na apresentação. Queria primeiro, na verdade, agradecer a professora Daiane e o Centro Cultural que acolheram esse evento. Agradecer a Informática, que tem prestado um excelente apoio aqui e indispensável apoio para que o evento pudesse acontecer. Agradecer vocês que se inscreveram, é claro, e tiveram interesse em dialogar com a gente. E, por fim, agradecer os ouvintes no YouTube. A mesa 6 leva o título Tradições e Rupturas e a gente conta com 4 apresentações. Começa com Sandro Adriano da Silva, com de uma única e constante melancolia, a Elegia em Poesias, 1941, de Lúcio Cardoso. Ricardo André Ferreira Martins, depois, com a Lírica Moderna e Contracultural de Nauro Machado. Wendel Francis Gomes, com Viajar é Olhar. E, por fim, Ricardo Manuel Fernandes Marques, com Já Não Dá Para Ser Moderno, 6 poetas portugueses de agora. Lembrando que vocês têm 20 minutos de apresentação, cada um, e o debate será realizado ao final. Espero que tenhamos todos um bom evento e boas discussões. Passo minha palavra para o Sandro. Boa tarde a todas e a todos. A minha comunicação se intitula De uma única e constante melancolia, a Elegia em Poesias, 1941, de Lúcio Cardoso. Este trabalho é, na verdade, uma disseminação de um resultado parcial de um projeto que eu venho desenvolvendo, um projeto institucional, vinculado à Universidade Estadual do Paraná, onde eu sou professor e atuo como professor de teoria literária e literatura brasileira. O projeto ele intenta uma análise da poesia completa do Lúcio Cardoso, mas para esse momento o recorte se dará apenas no primeiro livro, né, o livro Poesias de 1941, e um recorte ainda menor para um único poema, o poema de abertura. O Lúcio Cardoso foi poeta, contista, dramaturgo, cineasta, também transitou pelo cinema, teatrólogo e romancista. E, claro, produziu poesias ao longo da toda a sua produção. E, além disso, foi pintor. O primeiro livro de poesia que Lúcio publica, ele é um livro composto por 37 poemas, e desses 37 29 deles são poemas elegíacos, ou seja, são poemas que vão capturar uma atmosfera penumbrista e melancólica. A análise e interpretação do poema Poemas do Colégio Interno, de Lúcio Cardoso, que consta, portanto, dessa obra, à luz de alguns dos pressupostos filosóficos que possam lançar luz às relações entre tempo, imagem, subjetividade lírica e o patos elegíaco, se convertem, portanto, na intenção dessa comunicação. Eu diria que, memorialístico, o poema desvela uma experiência vivencial com a imagem e o tempo. Assim, poema e poeta condensam-se em uma unidade recriadora, intencionalmente evocadora das experiências traumáticas, mas também dotada de uma capacidade de presentificação. Eu me remeto ao prólogo da obra Filosofia e Poesia, de Maria Zambrano, em que há uma provocação que certamente serve a filósofos e a poetas, a relação entre essas duas dimensões da linguagem e do pensamento, considerando que poesia e filosofia mantêm em comum essas duas dimensões, matizada de uma, abre aspas, utópica vocação, fecha aspas, e uma, abre aspas, penumbra salvadora, fecha aspas, na expressão de Zambrano. Zambrano propõe uma ruptura com a clássica cisão entre o racionalismo e uma forma de pensar a poética. Cito Zambrano: a pesar de en algunos mortales afortunados, poesía y pensamiento
hayan podido darse al mismo tiempo y paralelamente, a pesar de que en otros más afortunados todavía, poesía y pensamiento hayan podido trabarse en una forma expresiva y una sola forma expresiva. La verdad es que pensamiento y poesía se enfrentan con tan grave a lo largo de nuestra cultura. Zambrano concebe o logos filosófico e o epos da poesia numa ligação visceral e nessa busca por sua própria essência imaginativa, a poesia constitui-se al margen de la ley. Su caminar por estrechos senderos, su andar errabundo y a ratos extraviados, su locura creciente, su maldición. Nada, portanto, tão distante da verdade em seu sentido clássico de explicar o real. Em algum momento, propõe Zambrano, a filosofia opera uma ruptura entre a dimensão mítica e o pensamento racional, e tal separação constitui uma violência. Traindo a razão, a poesia tem a função de um inferno, segundo Zambrano, metáfora teológica que guarda o sentido de el lugar donde no se espera. Conquanto não há esperança de salvação. A poesia, diz Drummond, não salva de ninguém. Ao poeta cabe lançar um olhar melancólico sobre a experiência como forma de reconhecimento de sua tragicidade fundamental, uma forma de amor fati, que inclui o fazer poético. Nessa chave podemos ler a parte 1 de Poemas do Colégio Interno, que abre Poesias, 1941, primeira obra poética publicada por Lúcio Cardoso. Leio. Nunca eu soubera o segredo da alegria alheia. Ouvia os riscos que enchiam o pátio de recreio e sofria dessa dor sem nome de sentir a vida muito mais cedo do que os outros sentem. O sol refugia no dorso branco dos muros e trazia o desejo como a morte aos caminhantes. Minha maldição tinha tombado nos meus ombros para que só eu sentisse o frio das grandes árvores solitárias. É certo que lutava para compreender o menino triste, insensível à agitação em torno. Sabia que ele tinha medo do ruído que ouvia, mas também tinha medo do silêncio que devora. Em breve, vendo o tempo crescer como a noite das águas, reconheci a meninice que fugia e senti mais funda a dor de compreender o terrível e frágil segredo das horas. Quis deter o menino que morria, quis falar alguma coisa ainda não dita, uma palavra, um soluço, um riso que era como a sombra de um outro ser vivendo do meu sangue. Mas era muito tarde e eu senti os anos implacáveis que chegavam. Ouço os bondes que passam na pureza da madrugada. De certo, os bancos vão vazios e o condutor adormeceu, ouvindo as rodas que cantam nos trilhos. As árvores dormem como ilhas perdidas na sombra. O frio da noite envolve as coisas. O orvalho pinga da beira das casas e tomba na face fosforescente dos trilhos que fogem. O silêncio nasce da névoa que rola. Ó noite sem termo do colégio interno, naufrago na hora em que os outros repousam, pressentindo o carro que voa nas trevas. Vazio, vazio, meu Deus, levado pela mesma angústia, pela mesma dor, pela loucura inexprimível que me desperta e me faz arder como a chama nascida dos misteriosos detritos que fecundam as águas mortas. Ó minutos que passam como asas, lançadas no espaço febril da minha insônia. Som agonizante que aos poucos se extingue, trilhos feridos que adormecem na penumbra, solidão que acorda tão fundo em meu espírito, a certeza do vazio que demora, do abandono que me envolve como as vagas ao corpo conquistado. Memorialístico,
O poema é tocado de um patos elegíaco no fluxo do tempo, do presente em direção ao passado, explicitado no campo lexical, nuançado na modalização temporal, que reaproxima o eu lírico da experiência rememorada. Quando os verbos comparecem no pretérito imperfeito do indicativo em sentia, ouvia, sofria, refugia, trazia, lutava, sabia, morria, tinha, era, sentia. O título da sessão, Poemas do Colégio Interno, traz referência a um núcleo antropológico, cujo rastro biográfico opera como memória dos locais, na acepção de Asman. Aqui eu cito: a expressão é sugestiva porque aponta para a possibilidade de que os locais possam tornar-se sujeitos, portadores da recordação e possivelmente dotados de uma memória que ultrapassa amplamente a memória dos seres humanos. A força sugestiva dessa opacidade é um bom ponto de partida para investigar a seguir o que a memória dos locais guarda em si. Essas memórias dos locais reverberam, portanto, a nota biográfica, segundo a qual, tendo a família de Lúcio Cardoso se mudado para o Rio de Janeiro em 1923, no ano seguinte, e com apenas 12 anos, o garoto volta a morar sozinho em Belo Horizonte e continua seus estudos no Colégio Arnaldo, na condição de internato. Mas Lúcio será expulso no final do mesmo ano por insubordinação. Rebelde e avesso aos estudos, e instigado por uma fértil imaginação poética que já se anuncia nesse momento, o menino já estava em busca de um estilo de escrita e de uma estética da existência. Tá? No poema, a memória assume-se afetiva e sinestésica. Ouvia os risos, o sol refugia, estou citando os versos, no dorso branco dos muros, o frio das grandes árvores solitárias, medo do ruído de ouvir, medo do silêncio que devora e outros. Poderíamos remeter aqui a Deleuze e Guattari, para quem o afecto dimensiona uma ordem sensível. E nesse viés, a memória do eu lírico traduz-se como uma experiência estética, mobilizando, portanto, uma potência ativa, afetiva, que também se efetiva na corporeidade presentificada da imagem. O poema se faz, portanto, monumento. Mas o monumento não é aqui o que comemora o passado. É um bloco de sensações presentes que só devem a si mesmas sua condição de conservação e dão ao acontecimento o composto que o celebra. O ato do monumento não, cito Deleuze, não é a memória, mas a fabulação. Não se escreve como lembrança de infância, mas por blocos de infância, que são devires crianças do presente. Na parte 2 da mesma sessão, o eu lírico expressa a reverberação desses devires crianças, de tal forma a marcar o material verbal e a estilística do poema. Nitidamente, o tom confessional eleva-se, a sinestesia intensifica-se, a metáfora torna-se mais subjetiva, idiosincrática, o ritmo do poema vibra em torno de imagens de noturnidade, madrugada, sombra, noite, névoa, trevas, misteriosos, penumbra. O espaço gráfico óptico que isola o verso, né? O silêncio nasce da névoa que rola, constituindo um monóstico, potencializa a pausa dramática, como diz Derrida, separado pela duração abissal de um branco de silêncio, como que um aforismo disjunto, a sentença ou o veredito de um outro tempo, a seguir a uma interrupção sensível. E a predileção por verbos do presente do indicativo, como ouço, vão, dormem, envolvem, pinga,
Nasce, Náufrago e tantos outros, aponta para o poema enquanto criador de sensações e experiências no presente da enunciação poética. Na enunciação poética reside a dimensão de um afeto da memória, do eu lírico, a partir da qual delineia elegiacamente as suas perplexidades. Os dois tempos elabora-se nas diferenças de linguagem, na medida em que o presente é tocado pelo passado. Portanto, a natureza da temporalidade humana, na qual o presente espraia-se a uma anterioridade incontornável, porque traumática e em constante matéria de decifração e de apresentação. Então, o poder de revelação de um poema, propõe Badiou, enreda-se, abre aspas, enreda-as em torno de um enigma, de modo que a verificação desse enigma faça todo o real de impotência da potência do verdadeiro. A poesia, diz Badiou, tem em seu efeito, abre aspas, a mostração das potências da própria língua. Todo poema faz um poder vir à língua, fecha aspas. E Deleuze e Guattari também apontam para essa reverberação do afeto em potência da língua do poema. Cito Deleuze e Guattari. É de toda arte que seria preciso dizer: o artista é mostrador de afetos, inventor de afetos, criador de afetos, em relação com os perceptos ou as visões que nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformar-nos com ele e nos apanha no composto. Fecha aspas. Monumento, o poema, abre aspas, não comemora, não celebra algo que se passou, mas transmite para o futuro as sensações persistentes que encarnam o acontecimento. Fecha aspas, citando novamente Deleuze e Guattari. Encarnadas no presente, as imagens do colégio interno condensam um rizoma de afetos. São afetos radicalizados e também capilarizados na experiência do eu lírico, verbalizados por metáforas, que, como signos linguísticos, evocam espaços, evocam objetos. E considerando que a poesia é constituída por um conjunto de imagens, e o sentimento que anima essas imagens, para citar o Benedetto Croce, para que essas imagens de espacialidade, sejam elas por metáfora, sejam elas pelo recurso da cinética, como acontece em Pátio de Recreio, Dorso Branco dos Muros, grandes árvores solitárias, bondes, a própria imagem do colégio interno, acompanham. Então, eu diria que Poemas do Colégio Interno marca a assinatura de uma dicção lírica na primeira obra de Lúcio Cardoso, já contundentemente elegíaca, né, como uma forma intensa e angustiante. O tempo, mais do que um conteúdo ideativo, ele atua na recriação do patos e na disposição das imagens evocadas pela memória. A leitura do poema ganha com os vários pontos de intersecção entre poesia e filosofia, sobretudo quando se leva em consideração a elaboração das imagens e seus desdobramentos. Os recursos imagéticos acentuam o ritmo, incluindo, como se viu, o uso deliberado da espacialidade gráfica, né? Desvelam, portanto, o afeto que, a bem da verdade da poesia, pouco ou quase nada importa de seu lastro biográfico e de sua neurose. O que o poema, e especialmente o eu poemático, desvelam é sua experiência vivencial com a imagem e o tempo. Poema e poeta condensam-se em uma unidade recriadora,
intencionalmente evocadora das experiências traumáticas, mas também dotada de uma capacidade de presentificação. A experiência poética, no limite, não é teleológica, mas cíclica. Ela aponta para um eterno retorno, o que implica reconhecer que toda experiência, seja ela transposta a uma estética da criação, a escritura também, ou uma estética da recepção à leitura e à experiência emocional com o texto, mobiliza afetos também em seu devir sensível, inventivo e, claro, originário. Muito obrigado. Obrigada, Sandro. Passo a palavra agora para o Ricardo André Ferreira Martins, da UEMP. Bom, boa tarde a todos e todas. Chamo-me Ricardo André Ferreira Martins, sou professor de literaturas de língua portuguesa na Universidade Estadual do Norte do Paraná, campus de Jacarezinho, na divisa com São Paulo. Bom, e aqui vou tratar de um caso particular, que é o poeta Nauro Machado, um poeta de grande importância, já falecido no cenário da poesia brasileira do século XX, tendo falecido em 2015. E a razão pela qual venho apresentá-lo a todos vocês é a respeito da importância da sua obra e de como ela dialoga, né, com as grandes tendências da poesia do século XXI, da poesia contemporânea, e, ao mesmo tempo, estabelece um contraponto a um certo domínio de uma estética que, em outras vertentes da literatura brasileira contemporânea, na poesia brasileira contemporânea em particular, se apresenta. E, enfim, trata-se de um poeta que apresenta uma trajetória muito particular, muito singular, né? Ele nasceu em São Luís do Maranhão em 1935, e ao longo de sua carreira ganhou vários prêmios importantes, entre os quais, né, o da Associação Paulista de Críticos de Arte, de 1982, com o livro, né, Cavalo de Troia, que eu tenho bem aqui e mostro para vocês este livro aqui, Cavalo de Troia, da Academia Brasileira de Letras. Em 1999, ele ganhou o prêmio de poesia e da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro em 2000. Além disso, seu nome consta como verbete de várias enciclopédias internacionais, como a Spasa-Calpe, e foi traduzido, né, para alguns idiomas, como o alemão, através de uma antologia organizada pelo Kurt Meyer Clason, o tradutor de Guimarães Rosa, o inglês, o francês e o catalão, e consta em dicionários, enfim, como verbete em dicionários importantes a respeito da literatura brasileira e tudo mais. Seu nome é citado também na História Concisa da Literatura Brasileira, como um dos mais importantes poetas a ser investigados. O Alfredo Bose o coloca na lista dos poetas da geração de 60. A respeito dessa geração de 60, é interessante notar o trabalho do Pedro Lira, que foi realizado nesta antologia que se intitula A Poesia da Geração 60, basicamente sincretismo à poesia da geração 60. Nesta geração em que Nauro se encontra, há nomes muito importantes da poesia brasileira do século XX. Então, nós temos entre os mais importantes aqui o Mário Faustino, a Marlídia Oliveira, o Cláudio Murilo, o Fernando Mendes Viana, o Carlos Nejar, o Lindolf Bell, Astrid Cabral, Ivan Junqueira, Mauro Gama, Neide Arcanjo, Cláudio Willer, Afonso Romano de Santana, Antônio Brasileiro, Armindo Trevisan, Marcos Aciori, Eurides Fontela, Olga Savaria, Adão Ventura, Reinaldo Valinho Alvarez, Ruiz Pinheira Filho, Adélia Prado e Adriano Espíndola, entre muitos outros, né?
O que chama a atenção nesta geração em particular é que ela tem, segundo o Pedro Lira, uma divisão bem interessante. Os membros dessa geração mais conhecidos são os que o Pedro Lira denomina como pertencentes à vertente semioticista, que são os poetas ligados ao concretismo, neoconcretismo e à poesia praxis e à poesia visual. Então, estes poetas fazem parte do arco temporal citado pelo Pedro Lira ao longo do ensaio longo que precede esta antologia, em que ele estabelece uma teoria geracional para poder situar histórica, biograficamente, socialmente e esteticamente a geração do Nauro Machado no arco temporal da geração 60. E, além da vertente semioticista, ele também aponta a vertente marginal, que é a poesia marginal dos anos 60 e 70, que abrange um outro número de poetas e com outras expressões e outras dicções. E, além destas duas vertentes, ele aponta que é o objeto particular desta antologia, a vertente discursiva, ou seja, ele aponta um número excepcional de poetas que pertencem ao mesmo arco temporal e geracional da vertente discursiva, da vertente marginal e da vertente semioticista, optaram, no lugar do semioticismo ou do prosaísmo discursivo, do coloquialismo, digamos assim, mais típico da vertente marginal, por uma poesia discursiva que utiliza em grande escala os instrumentos tradicionais da poesia, como metro, rima, e, enfim, formas poéticas que as demais vertentes não praticavam. Assim sendo, os poetas desta vertente da geração 60 são poetas que adotam, por exemplo, largamente o soneto e a métrica em vários aspectos de sua produção ou em grande parte de sua produção. Como o caso, por exemplo, de Francisco Carvalho, que é um poeta cearense que também adota em sua obra a produção de sonetos, já ganhou o prêmio da Bienal de Literatura de 1982, com um livro muito belo que agora me escapou aqui. E, por exemplo, o Ivan Junqueira, que foi tradutor do Baudelaire e também produziu uma poesia que utiliza o metro e a rima. Bom, mas a questão é que estes poetas, ao contrário do que poderia se supor, não estão querendo, de forma alguma, fazer um retorno à tradição, no sentido estrito da palavra, ou no cultivo de um retorno ao passadismo. Ao contrário, eles adotam o metro, a rima, e produzem fartamente sonetos, mas imbuem a sua produção poética de uma linguagem, de uma dicção e de recursos expressivos que vêm não somente da Semana Moderna de 22, como das vanguardas estéticas que precederam. Ou seja, no lugar de fazer uso de uma sintaxe tradicional, eles apostam numa sintaxe que subverte a linguagem, a norma padrão da língua, e utilizam principalmente o recurso do oxímoro, ou seja, a metáfora potencializada por relações semânticas inusuais, ou o choque, por exemplo, de campos semânticos que não se encontram na língua portuguesa. Basicamente, a metáfora surrealista, a metáfora dadaísta, que é utilizada em grande escala ao longo de suas produções. E, evidentemente, também dialogam com o que, basicamente, a Semana de Arte Moderna não dialogou, que é com a produção poética das vertentes estéticas anteriores, que poderiam contribuir. Nesse sentido, há um retorno, no caso dessa vertente, do ritmo, que lembra muitas vezes o ritmo simbolista, e portanto, de certo, digamos,
certa utilização do repertório imagético e estrutural da poesia de todos os tempos, né? Particularmente no caso de Nauro Machado, chama a atenção em sua obra uma farta produção de sonetos, que se destacam acima, inclusive, da média dos produtores de sonetos de sua própria vertente discursiva. Aqui encontra-se uma antologia que foi editada em consórcio com o Estado do Maranhão e a editora Siciliano, num plano editorial do Estado, que se chama Nau de Urano. Basicamente, é um anagrama, né? Nauro, né, forma o anagrama de Urano. E a alusão, evidentemente, a uma embarcação sonetística, né? Bom, aqui estão reunidos vários livros compilados de sua obra, que vão desde, né, o primeiro livro em que ele efetivamente produziu sonetos, até o último, ao longo de sua carreira, né, ele produziu vários livros que eram inteiramente de sonetos. Aqui eu tenho alguns separados, como o Cirurgião de Lázaro, que foi um dos últimos, né? Mas é possível encontrar, ao longo de toda a sua trajetória, vários livros que são inteiramente de sonetos, né? Como é o caso de A Órbitas da Água, um livro que recebeu um elogio muito importante do Drummond, que o classificou como de alta e impressionante poesia, ou ainda, né, a Pserunda Clausura, alguns livros que foram editados por outras editoras importantes, como foi o caso de O Signo das Tetas, pela editora Nova Fronteira, em grande parte na década de 80 e 90, mas ao longo da década de 60 em diante, a obra do Nauro se firmou no cenário da literatura brasileira, e ao final da sua carreira ele produziu mais de 40 títulos. Na antologia em particular de sonetos, Nau de Urano, por exemplo, estão reunidos 806 sonetos de sua produção, e não foram todos que foram selecionados. Apenas uma parte desses sonetos foram selecionados para compor aqueles que o Nauro julgou melhores, mas ele tem uma produção ainda maior de sonetos, perto da casa de 2.000 sonetos, e alguns livros inéditos que ainda estão prestes a ser lançados, um deles, inclusive, ainda ao final deste ano. Bom, o que eu venho falar aqui a respeito da poesia contracultural do Nauro. Bom, o que eu quero dizer com contracultural? Basicamente, estou falando do cenário atual da poesia brasileira contemporânea. Depois de passados quase 100 anos da Semana de Arte Moderna, estamos há 2 anos de completar 100 anos da Semana de Arte Moderna, em que houve uma grande iconoclastia em relação às formas fixas, ao uso da métrica e da rima, embora muitos modernistas tivessem praticado o metro e a rima, e evidentemente que nomes como Cabral, que são posteriores, ou mesmo Drummond, ou mesmo Manuel Bandeira, ou mesmo Jorge de Lima, investiram em muitos momentos de suas carreiras, né, em formas fixas. No entanto, formas como o soneto foram, ao longo da história do século XX, muito demonizadas por poetas que pretendiam, de alguma forma, renovar a estética poética e abandonando, portanto, o instrumental clássico da poesia, sobretudo suas formas fixas e suas regras do ponto de vista estrutural, né, relativos às antigas formas que hoje não são mais praticadas em grande escala, como, por exemplo, elegias, odes e assim por diante. No entanto, o soneto conheceu, por exemplo, entre outras formas, uma sobrevivência muito grande, o que não impediu que poetas, por exemplo, como Ferreira Goulart, produzissem livros como A Luta Corporal, no qual, né, ele produz alguns sonetos. E esse livro dialogo em particular com ele, porque nele se encontra um germe muito interessante do que podemos entender da poesia do Nauro.
Como eu falava, a adoção de metro não significa que a linguagem não possa ser moderna e não possa ser, portanto, até mesmo de vanguarda. Tiro, por exemplo, um exemplo de um soneto dos 7 poemas portugueses do Goulart, e um poema aqui para poder comparar com um poema do Nauro, em que os elementos de oxímoro são utilizados também na mesma intensidade, né? Vamos lá, então. O soneto 6 de Os 7 poemas portugueses. Calco sob os pés sórdidos, o mito, que o céu segura, e sobre um caos me assento. Piso a manhã caída no cimento como flor violentada. Anjo maldito, pretendi devassar o nascimento da terrível magia. Agora hesito e queimo, e tudo é o desmoronamento do mistério que sofro e necessito. Hesito, é certo, mas aguardo o assombro com que verei descer dos céus remotos o raio que me fenderá no ombro. Vinda a paz, rosa após dos terremotos, eu mesmo juntarei a estrela ou a pedra que de mim reste sobre os meus escombros. Ou no soneto, ou no poema 8º dos 7 poemas portugueses. 4 muros de cal, pedra soturna, e o silêncio amedrar musgos na interna face. Põe ramos sobre a flor de outurna. Tudo que é canto morre a face externa, que lá dentro só há frieza e furna. Que lá dentro só há desertos nichos, ecos vazios, sombras insonoras de ausências. As imagens sob os lixos, no chão profundo de osgas, vis e auroras, onde os milagres são poeiras e bichos. E, sobretudo, um tão feroz sossego, em cujo manto ácido se escuta o desprezo a oscilar, pêndulo cego. Nada regula o tempo nessa luta, de sais que ali se trava, nego. No recinto sem fuga, prumo e nível, nem som de fonte e de nuvens jamais fluis, nem vestígios de vida putrescível. Apenas a memória acende azuis corolas na penumbra do impossível. Como se percebe que há um fluxo verbal onde as metáforas são trabalhadas na clave do absurdo, na clave do nonsense, que, portanto, evocam a estrutura da escrita automática no surrealismo e, portanto, da utilização intensa de oxímoros, ou seja, da combinação de sequências semânticas que não são usuais na língua, ou seja, não se estabelece relação de pertinência semântica e de causalidade semântica entre as palavras. O objetivo é criar uma força imagética, uma potência imagética que exploda, portanto, em metáforas incomuns, inusuais. E aí podemos comparar esse procedimento na poesia do Nauro através de diversos livros, como, por exemplo, num poema que selecionei aqui, aqui está. No livro Segunda Comunhão, que foi um dos primeiros livros do Nauro, publicado ainda na década de 60. E aí faço a leitura inicial de um poema longo, né? Não vou me deter a ler todo, né? Assim, dá para ler todo, que é o poema Maquilagem. Assim, vou encaminhar para as considerações finais. Clave som desta funda alvenaria, clave som gládio e dor, punhal e bala, canto a miséria e além lhe vejo o dia, furo a miséria enquanto aumenta e cala. Branco universo grotesco e animal, branco universo sepulto e disforme, da pele flácida a estender-se a cal, do creme e dos cosméticos informes. Clave som gládio, pão, boca e espiga, bebo e soluço, bebo, onde transanda a infância e o amor, baioneta não inimiga, é a esperança que meu povo, irmão, irmana, enquanto além da fome que a água irriga, cavo teu ser, molécula finita, cavo a miséria, cavo e abro a espiga da pura flor, pois nesta o alvitre grita que é outro universo entrar e ouvir, aqui é onde dorme a ambição em nós, divinizando o mal, o rosto, pútrida flor, bebe o frasco da pasta e da pintura, guardando o asco do tempo e a garra de insônias enormes. Que este é o universo espelho onde entredorme solidão atroz divinizando o mal. Olhai o universo elástico e disforme, vinde ao universo grotesco e animal. Clave e som desta funda alvenaria, porque o perjúrio corta e o barro açoita.
Cavo a miséria, cavo, e lhe abro a moita do impútrido verdor, sem lenda e estria, clave, som, gládio e dor, punhal e bala, furo e miséria, e além lhe vejo o dia. Furo a miséria, furo, pois não a cala, clave, som, gládio e dor, punhal e bala, se a vossa é minha, quem rebenta a fala. Pois bem, comparando os dois poemas, não estou querendo aqui dizer que o Nauro perseguiu uma estética semelhante à da luta corporal ao longo de toda a sua obra. No entanto, ao longo de muitas investigações, pude comprovar que o Nauro utilizou a luta corporal como o imaginário inicial de toda uma obra quando ele era ainda adolescente, já que havia uma diferença de idade entre Ferreira Goulart, também maranhense, e o Nauro Machado, que aos 14, 15 anos começou a ler o Ferreira Goulart e se impressionou com a poética de A Luta Corporal. Pois bem, mas a carreira do Nauro se inicia em 1958, A Luta Corporal foi publicada em 1951. E, ao longo dessa trajetória, Nauro foi construindo uma carreira, e ao longo de sua carreira, Nauro se distinguiu pela produção de uma poesia que, semelhante a outros poetas que vieram da mesma geração, se afastou da utilização do coloquialismo e optou por uma poesia de cunho existencial que, negando as correntes dominantes do establishment literário, criou uma obra completamente dissonante em relação às linguagens que são moeda corrente na crítica literária e na crítica acadêmica, apostando num lirismo muito denso e muito forte, que muitos críticos comparam com Fernando Pessoa e com Augusto dos Anjos em termos de intensidade e de potência. Bom, é isto. Concluo a minha fala aqui. Perfeito, Ricardo. Muito, muito obrigada. Passo a palavra, então, agora para o Wendel, da UFMG. Olá, gente. Boa tarde. Tudo bem? Então, meu nome é Wendel, eu sou aluno aqui da UFMG. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar um pouquinho com vocês da minha pesquisa. Esse ano a gente tem que se adequado aí a essas situações novas, né, de comunicação. E, ao mesmo tempo, né, que a gente está distante das pessoas, a gente também tem essa oportunidade incrível de reunir aí falas e vozes de lugares tão distintos, né? O título do trabalho é Viajar e Olhar, já é uma provocação, né? Já explico para vocês o porquê. E ela surge a partir de uma fala da Sofia de Mello Brainer Andresen, que é uma poeta portuguesa. O objetivo desse trabalho é a gente apresentar para vocês, compartilhar um pouquinho de uma leitura comparativa, né? Uma leitura aproximando Cecília Meirelles e Sofia de Mello Brainer Andresen, né, ambas poetas aí do século XX. E aí a gente inicia com essa fala, com esse trecho de uma crônica do Miguel Sousa Tavares, filho da autora, que foi publicada em uma edição da revista Colóquio Letras, em Portugal, em homenagem à obra de Sofia de Mello Brainer, e ele relata um pouco de uma experiência de viagem com a mãe, no qual ele diz o seguinte: aprendi a viajar com minha mãe, graças a uma simples frase dela, dita no momento exato e no local exato, na Piazza Navona, em Roma, cerca de 6 horas da tarde, e depois de 1 hora de chá, cigarros e contemplação silenciosa da geometria perfeita da praça. Sentindo a minha impaciência, a impaciência de quem estava em Roma pela primeira vez e tudo queria ver, sem detença, ela disse: Miguel, viajar é olhar. Então, escolhi esse título como uma provocação mesmo, né, para a gente entender como que essa frase, como essa fala relatada pelo jornalista Miguel Sousa Tavares ecoa na obra da poeta, né, da obra andreseniana, como um gesto indissociável da própria escrita, né, da autora. Em resposta a essa ânsia, né, do filho que desejava tudo ver, a Sofia de Moesta, né, como quem sabe olhar o mundo de uma outra forma, assim, através das lentes da poesia,
com os olhos de quem consegue perceber em uma simples maçã, uma ânfora, o esplendor das coisas, né? Para ela, nos versos de Sofia, fica evidente que olhar o mundo convoca o ser poético para além do ato vulgar e cotidiano de ver o mundo e seus fenômenos, né? Somente através do olhar seria possível reconhecer também a presença do real e a inteireza tácita das coisas, né? Por essa fala, né, e pelos versos da Sofia, a gente consegue ainda perceber aí os traços de uma visão de um mundo pré-socrático, que não via a separação entre o mundo divino e o sensível. Então, através desse sentido, era possível encarar a essência divina das coisas manifesta na physis, né? A Sofia compartilha com a gente em uma das suas artes poéticas, né, especificamente a 3, o momento em que ela percebe essa revelação do real, né, e ela descreve da seguinte forma: do brilho do mar e do vermelho da maçã erguia-se uma felicidade irrecusável, nua e inteira. Não era nada de fantástico, não era nada imaginário, era a própria presença do real que eu descobrira. Mais tarde, a obra de outros artistas veio confirmar a objetividade do meu próprio olhar. Então, dessa objetividade do olhar, emerge essa descoberta que ela é revisitada frequentemente na poética da Sofia, né? E ela equivale que o visível é o real, né? E os fenômenos do mundo são manifestações do sagrado, né? Como ressalta Krauss, num trabalho de 2007, né? Na arte poética 2, por exemplo, ela já postula também que a poesia é a forma de interação, de explicação e convivência com o mundo, né? Um momento de encontro do eu poético com vozes e imagens, né? E isso acontece sobretudo através dos sentidos, né? O olhar, ela também aparece como aparece destaque como um gesto na poética de Cecília Meirelles, né? Que se declara e se intitula sempre como poeta viajante, né? E cujos textos, tanto em prosa quanto em versos, revelam um desejo de registrar, de materializar a experiência humana que pudesse extrair dos seres ao seu redor, das experiências vividas, né? A Carla Mendes, ela aponta, por exemplo, que nas crônicas de viagem, né, elas desnudam um olhar sempre atento à realidade circundante, que ia além do visível e perscrutava os espaços mais recônditos em busca de uma observação diferenciada, né? E nesse ínterim a gente percebe que, dentre tantas outras similaridades que a gente consegue perceber entre a poética das duas autoras, né, em especial o universo temático, um profundo senso humanista que as une, e normalmente pontos de partida e aproximação inevitáveis das análises que têm sido realizadas. O estudo da obra delas, né, dessas duas autoras, ela se revela muito amplo. E apesar disso, ele não exclui nem reduz os distintos olhares, né, que ambas manifestam na praxis artística, né, em especial quando a gente analisa poemas que versam sobre o mesmo tema, a gente consegue localizar isso com mais clareza, né? A Maria do Rosário Belo, em 2011, ela destacou algumas características, né, sobre as duas autoras que eu trago aqui para vocês. Ela diz que a Sofia, de caráter mais seco, algo distante, por vezes altivo, possui um desejo de unidade vincadamente ético, expresso também na sua forma política, e também imbuído de uma religiosidade radicalmente antissentimental. Em Cecília, de natureza mais doce e compassiva, empenhada sobretudo socialmente, ela percebe um conflito existencial de raízes violentamente tumultuosas, vivido à superfície com uma enganadora serenidade, ou não se tivesse definido ela própria como serena desesperada, né? E somando-se aí as vozes, né, da crítica literária, a própria Sofia, poeta e leitora de Cecília Meirelles, se debruçando sobre a obra poética da brasileira, no ensaio A Poesia de Cecília Meirelles, ela diz que a Cecília é um poeta subjetivo
na medida em que ela busca a si própria através de tudo. Então, a poesia de Cecília estaria fundada exatamente nessa dualidade entre objetividade e subjetividade, que cruzam-se constantemente, mas sem nunca se misturarem. Né? Para Sofia, Cecília trata desse subjetivismo de uma maneira tão objetiva que tudo se passa como se ela estivesse falando não de si própria, mas sim da essência das coisas. Né? E aqui a gente consegue perceber uma outra conformidade entre a poética das duas autoras, né? Uma vez que quando a Sofia faz uma leitura da poeta carioca, ao mesmo tempo ela também realiza uma leitura da própria produção literária, né? Num ato similar ao que o Otávio Paz chama de autoconhecimento pela obra alheia. Na obra da Portuguesa, né, interior e exterior estão em conjunção. O mundo objetivo e a subjetividade estão em constante associação, né, o que contribui para um tom impessoal. E aí essas afirmações elas sustentam uma hipótese de que essa linguagem concisa, exata, impessoal e mais seca da Sofia, né, aliadas a essa objetividade do olhar que a gente já comentou, corroboram para um projeto estético, né, de suposto afastamento do sujeito lírico, mas que ao mesmo tempo não anula essa subjetividade do eu poético, né? E aí a sua poesia ela se fundaria exatamente nessa dualidade, que é uma palavra muito cara para Sofia, entre a subjetividade e a objetividade do olhar e da linguagem. Né, que é um aspecto que a Sofia localiza nos versos da Cecília. E aí, especificamente sobre as viagens, né, a gente percebe como a viagem ela tem um lugar muito importante na poética das duas. Né? Para Cecília Meirelles, ela diz que viajar, para mim, nunca foi turismo, né? Jamais tirei fotografia de país exótico. Viagem é alongamento de horizonte humano. E aí, especificamente na crônica Roma, Turistas e Viajantes, publicada lá nas crônicas de viagem, né? Que foram reunidos em 1999, ela diz que existe aí uma grande diferença entre o turista e o viajante. O primeiro é uma criatura feliz que parte por este mundo com sua máquina fotográfica tiracolo, o guia no bolso, um sucinto vocabulário nos dentes. Seu destino é caminhar pela superfície das coisas como do mundo. Olhando o que lhe apontam. O viajante é criatura menos feliz, de movimentos mais vagarosos, todo enrendado em afetos, querendo morar em cada coisa, descer a origem de tudo, amar loucamente cada aspecto do caminho, desde as pedras mais toscas às mais sublimadas almas do passado, do presente e até do futuro, um futuro que ele nem conhecerá. Então fica evidente que para ela a viagem não é só um deslocamento entre dois pontos distantes, mas é um encontro transcendental com o passado e o presente, né? Além de um olhar que se projeta aí sobre um futuro que ele ainda que ele não conhecerá. Né? Então, utilizando um conceito andrezeniano, né? A Cecília ela parece ter praticado uma moral poética em relação à viagem, né? Prezando pelo não exotismo, pelo respeito à alteridade, por um sentido humanista da experiência de encontro com essas múltiplas culturas que ela visitou. E essas viagens, né, elas aparecem ecoando em diversas publicações editadas, né, em vida ou postumamente, né? Por exemplo, 12 Noturnos de Holanda, poemas escritos na Índia, poemas italianos, poemas de viagem, além das crônicas de viagem que foram reunidas em 1998, e publicadas em 1998 e 99. Nos poemas, no livro Poemas Italianos, por exemplo, de 1968, a gente encontra um panorama literário que ela traçou após as viagens, né, que ela fez na Itália, em especial a cidade de Roma, que aparece algumas vezes nesse livro, né? Inclusive no mesmo sítio citado lá pelo Miguel, né, em Piazza Navona, não são os olhos do eu poético que miram o mover das gentes, né, mas as vivas estátuas da fonte, né, a Fontana di Trevi, que contemplam o mundo, né, e ela diz: aqui me refugio, onde chegam cavalos mitológicos, evadidos dos séculos, com ferraduras de berílio e de topázio e de olhos desvairados pelo espetáculo do mundo contemporâneo. E esse eu lírico, né, nos versos, ele aguarda ali de alguma forma, se atenta ali ao olhar das estátuas, né?
E assim como as viagens de Cecília têm ecos muito profundos, as de Sofia também. E ela diz o seguinte: não tento descrever-lhe, nem tento dizer-lhe o que foi ali a minha total felicidade. Falando sobre a viagem à Grécia, tá? Acho que ficou faltando uma palavra ali. Não tento descrever-lhe a viagem à Grécia, nem tento dizer-lhe o que foi ali a minha total felicidade. Foi como se eu me despedisse de todos os meus desencontros, todas as minhas feridas e acordasse no primeiro dia da criação, num lugar desde sempre pressentido. Sobre a Grécia, só o Homero me tinha dito a verdade, mas não toda. E aí a gente percebe como essa viagem, ela se revela também como um encontro espiritual e uma forma de renascimento para esse sujeito poético, que é algo que a gente consegue observar, por exemplo, nos versos do poema Inicial, que se chama Inicial. Ao longo da obra dela, a gente consegue ainda mapear outros destinos e roteiros de viagem, né? Em especial nos livros Musa e O Búzio de Cos e outros poemas, publicados respectivamente em 1994 e 1997. No livro Musa, especificamente, né, que é o penúltimo livro da autora, tanto o título, a forma dos poemas e a temática, elas traduzem assim, um desejo de unidade, né, que aparece especialmente na obra da Sofia, né? Na antiguidade, né, as musas, as filhas de Zeus, elas tinham um objetivo de preservar tudo o que aconteceu ao longo do tempo e ainda revelar o conhecimento de todo o passado da humanidade, né? Então, todos os eventos históricos, né, eles passavam pela tradição oral, ou seja, a atividade poética, né, de tradição oral, ela era a fonte e o resultado de todo esforço de memória, o esforço mnemônico, e tornar-se, por exemplo, um assunto de um poema ou de uma canção, né, era a única forma de escapar do esquecimento e conquistar certa imortalidade existindo para além da morte, mas na memória. Na estrutura do livro, né, a Sofia divide o livro em 3 ruínas, né, do passado, e nessas, né, ao mesmo tempo em que exala assim, experiências sinestésicas, né, de cheiros, cores, e que transforma essa paisagem num quadro vivo, né? E até mesmo as estátuas, né, elas não se mantêm estagnadas e elas também, de alguma forma, gesticulam para os passantes, né, para os turistas e viajantes. Essa paisagem de Roma, né, o espaço no qual, de alguma forma, ecoa o canto das musas, né, e o sujeito poético, ele faz questão de ressaltar a presença dessas divindades nesse espaço. Então, ela diz sobre a arte difícil e bela da pintura, a música veemente que assedia a alma, o corpo a corpo do espaço e da escultura, né? Então, são essas as musas, os múltiplos espelhos do visível e, portanto, também múltiplos espelhos do real, né? Em uma ressonância direta ao projeto estético que ela já anunciara lá em Arte Poética 3, né? Que é mencionado previamente. E aí no qual ela ressalta também que a obra de arte faz parte do real e é destino, realização, salvação e vida. Da mesma forma, a gente percebe como essa literatura de viagem, né, ela funciona como um relato poético dessa experiência e de alguma forma perpetua as impressões capturadas pelo olhar desse sujeito lírico, tentando de alguma forma transmitir a experiência espiritual de autoconhecimento adquirido durante as viagens, né? Nos poemas de Cecília, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. A gente encontra nos poemas italianos dois poemas com o mesmo título, Roma. E ele também aparece em outros versos, né? Eu vou falar especificamente desses, porque eles mantêm em comum com o poema de Cecília, além do tema, o mesmo título, né? No primeiro a gente vê Cecília descrevendo Roma de uma forma sugere uma figura feminina, né? Morena e ruiva, sinestesicamente da cor da crosta do pão e com tranças de mel, né? E essa figura se transmuta em paisagem, colunas, arcos, pontes, né? E assim como
como nos poemas de Sofia, o mito fundador da cidade, né, e as cores da paisagem também são registradas aqui, tá? No poema, a gente vê também os gêmeos divinos, por exemplo, Apolo e Ártemis, né, personificações do Sol e da Lua, seguindo a marcha da deusa Roma, né, pelos flancos. E ali o sujeito descreve essa visão como se fosse uma sacerdotisa ali olhando para além da natureza sensível, né? E ela observa o caminhar da cidade deusa, acompanhando seu passo ali em meio às colunas, arcos, pontes e portas que ela lista, né? E aí se entrega também, de alguma forma, a essa passagem inevitável do tempo, né? Já no segundo poema, que eu vou falar brevemente, então, no segundo poema, a gente vê ela já comparando Roma a Romã, né? Enfim, já para a gente finalizando, só para a gente poder finalizar a apresentação, a gente percebe como em ambos os poemas, o passado ele aparece como uma força presente e pulsante na paisagem de Roma, né? E especificamente nesse espaço citadino, né, que é um lugar de memória coletivo, o poeta viajante ele encontra a matéria poética da sua reflexão e através da palavra ele reconstrói e materializa a experiência de encontro, né? Ao mesmo tempo em que ele resgata afetos, compartilha olhares e por fim também busca sublimar a morte, que é um sinônimo de esquecimento. É isso, muito obrigada pelo tempo e, enfim, devolvo a palavra aí para a próxima fala. Obrigada. Muito obrigada, Wendel. Para terminar, então, Ricardo Manuel, da UNL. 20 minutinhos, Ricardo. Portanto, como dizia, agradeço em primeiro lugar aos organizadores deste primeiro encontro para discutir as pluralidades poéticas que se têm vindo a desenvolver desde a década de 1950, um pouco por todo o mundo. E falarei de algumas ideias sobre a poesia portuguesa atual e de 6 poetas que a compõem e que, a meu ver, ilustram o melhor da atual diversidade do panorama poético em Portugal. Este meu estudo será publicado no início do próximo ano em Portugal, numa antologia, a que dei o nome desta conferência. Já não dá para ser moderno. 6 poetas de agora. Uma seleção que eu próprio preparei de companheiros da minha geração. Quero agradecer muitíssimo ao João Pedro Azul, o editor dessa futura antologia na chancela Flanetal, a cumplicidade na feitura desse objeto. E por último, gostaria de dedicar esta comunicação não só aos 6 poetas de que aqui falarei, como à lembrança de uma geração nonagenária que se tem perdido no último ano, nomeadamente Fernando Lemos, falecido aí no Brasil no fim de 2019, Cruzeiro Seixas, falecido há 3 semanas, e Eduardo Lourenço, no passado dia 1 de dezembro, o primeiro dia de resto destas jornadas. E é sobre essa passagem de testemunho entre gerações que falarei. No começo de um célebre ensaio publicado em 1924, Virginia Woolf escreveu o seguinte: por volta de dezembro de 1910, o caráter humano mudou. Não quero dizer com isto que foi como quando alguém sai, digamos, para um jardim, e lá viu que uma rosa havia florescido ou que uma galinha havia posto um ovo. A mudança não foi tão repentina e definitiva. No entanto, deu-se uma mudança. Esta sua tirada reflete retrospectivamente o que foi o começo do modernismo em Inglaterra, concebendo-a como uma mudança lenta, como é a panágio das coisas em arte, mas que foi progressiva. E mais à frente refere ainda, e cito: todas as relações humanas mudaram, entre senhores e servos, maridos e esposas, pais e filhos. E quando as relações humanas mudam, ocorre ao mesmo tempo uma mudança na religião, na conduta, na política e na literatura. Fim de citação. O que parece ser a assunção de que o recém-formado modernismo, uma nova fase da modernidade, vai pôr em convulsão as relações sociais pré-estabelecidas, forjando um outro contacto, ainda sem nome. Gostaria então de aplicar esta concepção da escritora inglesa ao que se passou na poesia portuguesa nesta segunda década do século XXI. 100 anos depois, as suas palavras parecem encaixar-se nesta mesma modernidade de que oficialmente ainda não saímos, mas numa nova fase, nascida de uma revolução dos meios tecnológicos e de comunicação e para a qual ainda não temos nome consensual. O principal vértice desta mudança, ou pelo menos o catalisador fundamental, foi a massificação da internet, que contamina e aproxima tudo e todos, autores, editores e leitores. Neste começo de século, ser moderno já não é ser meramente pós-moderno, no sentido intertextual e referencial, nem apenas hipermoderno, no sentido hipertextual de Lipovetsky,
como uma supermodernidade. A crise económica e a recessão provocada pelo crash de 2008 atirou definitivamente o mundo para um outro estádio sem paradigma, algures entre uma crítica à economia neoliberal e o desejo de uma revolução que nos leve de volta à natureza, ao básico, ao mais ínfimo e ao mais individual, longe das megalomanias épicas. Neste início de década e século, o humano modificou-se. Assim, por volta de 2010, surgiram uma série de pequenas editoras que mudaram a forma como as relações entre poesia e a sua edição acontecem desde então. A melhor poesia passou a ser publicada nestas editoras ditas marginais, por serem criadas na margem do mainstream. E até as próprias livrarias independentes que vendiam estes livros começaram a apostar mais amplamente na edição de poesia, um fenómeno que adivinha já da década anterior. E como poderia ser de outra forma? As editoras mais célebres e cujos catálogos levaram décadas a ser consagrados, tanto pelos autores como pelos seus leitores, foram-se afastando do risco de aposta em novos nomes, à medida que se concentravam em grandes grupos editoriais, de forma a atender à pressão neoliberal do mercado. Assim, e se nos primeiros anos da década a oferta editorial independente ainda era tímida e muito colada ao paradigma anterior, cunhado pelo aparecimento de Averno, em 2002, na esteira de E etc., a verdadeira explosão dá-se em 2013, com editoras de norte a sul do país, mais ou menos reconhecíveis hoje em dia para autores e leitores, nomeadamente A Tua Mãe, Debout sur l'œuf, Do Lado Esquerdo, Toda a Correria, Medula, Não Edições e O Homem do Saco. Estas editoras de índole e estilo muito diverso foram publicando e lançando vários nomes muito dispares, contribuindo para um panorama heterogéneo na nova poesia portuguesa ao longo da última década. Paralelamente, parece ter ressurgido com força a ideia de edição de autor, por onde muitos destes autores começaram ou para a qual se viraram intermitentemente, prática que não parecia tão prolífica desde os anos 70 do século XX em Portugal. De uma forma natural, uma nova geração foi-se perfilando, enquanto o espaço para a poesia e para o discurso crítico sobre a poesia se foi encurtando. Ao mesmo tempo que as editoras mais conhecidas se foram afastando da fervilhante cena poética, também se deu o fenómeno da contração de espaço em periódicos para a crítica de poesia menos e de menor profundidade. Suplementos e revistas literárias, onde se poderia articular algum tipo de discurso valorativo que levasse a consensos mínimos, foram ainda suprimidos ou severamente reduzidos. Este é um problema que continua na novíssima geração e que tem diretamente a ver com uma mundividência neoliberal sobre a cultura. Por último, diz há muito tempo que os leitores consistentes de poesia em Portugal são cerca de 300, e as tiragens atuais refletem isso. Mas admito que a forma mais democrática como a poesia chega agora a todos possa ter resultado numa maior aproximação e conquista de todos os públicos, seja pela facilidade de compra de livros no mundo virtual, seja pela dinamização de inúmeras atividades com enfoque na poesia, sessões de leitura presencial e online, festivais, etc. Dito por outras palavras, a poesia foi devolvida ao leitor anónimo, mesmo que para ele seja mais difícil hoje, sem uma mediação ativa, profunda e imparcial da crítica, conseguir reconhecer de imediato aquilo de que gosta. Se isto resultou comparativamente ao período imediatamente anterior, no aumento do número de leitores, não se sabe, mas pelo menos a poesia tornou-se visível de outras formas. Falarei brevemente desta seleção. Como todas as escolhas num clima heterogéneo e múltiplo, tenho consciência que esta seleção está longe de ser consensual. Estes 6 poetas são produto de uma escolha pessoal, naquilo que considero ser uma nova vaga de originalidade, ou pelo menos autores que me parecem incontornáveis para uma futura história da poesia deste período. Outro leitor de poesia fará a sua análise e a sua seleção, incluindo ou não algum nome desta antologia, justificando como eu as suas escolhas. Este é o meu contributo para um melhor entendimento da última década na poesia portuguesa. Em primeiro lugar, falarei de Álvares Seixas, nascido em Aveiro em 1983. Álvares Seixas é um poeta que podemos considerar herdeiro da tradição visual e experimental em Portugal. Radicado no norte da Europa, assiste-se na sua obra a uma confluência dessa tradição com a destes países, onde essa corrente foi mais musculada e robusta. Assim, os seus livros, até à data, mostram diferentes formas de se relacionar e de prolongar essa linha, estendendo-a ao domínio do digital e do eletrónico. Permafrost, o primeiro livro, aponta desde logo o seu caminho invulgar na última década, o lugar onde se sente mais confortável, um livro-objeto, onde, por meio de poemas SMS,
coloca em causa a ficcionalidade do texto informativo numa atitude comprometida, neste caso com o meio ambiente. Diz ele, num dos poemas, como comunicamos as nossas mensagens de desespero e esperança. No livro seguinte, em edição de autor, cessa parte da palavra signo sueca ida, e constrói uma narrativa poética em que o personagem principal é Thomas Bernhard, escritor austríaco, que se notabilizou por escrever biografias. Trata-se assim de uma biografia poética do autor, enquanto se imagina um percurso por uma ilha inventada, mas de base concreta. De resto, estes 2 primeiros livros podem ser vistos como um todo complementar, plaquetes pequenas que dariam lugar aos 2 seguintes, de ela mais longo, unidos pela geografia escandinava no processo e no conceito. Já em Ensinando o Espaço, o livro seguinte, a tradução criativa e a reescrita é o seu processo eleito. Partindo de um referente sueco, um livro infantil sobre o espaço e o sistema solar, Cessa compõe poemas em 3 partes. Alfa, poemas escritos para uma máquina; Gama, poemas escritos para um adulto; e Beta, escritos para uma criança, traçando assim um dicionário poético sobre o espaço. A rasura é aqui usada como complemento textual. Em previsão para 365 poemas, o seu livro mais recente em nome próprio, o conceito é subverter a linguagem do boletim meteorológico. Constitui na forma um breve comentário às estruturas fixas da linguagem técnica que cruza com o seguro experimentalismo, o seu traço particular, em poemas que desafiam graficamente a estrutura clássica do verso, uma vez que aparecem separados por uma barra, como se lidos por extenso em comunicado. Supressão aponta outro caminho. Reaproveitando a tradução como processo, Cessa usa-o agora para se pulverizar em 4 avatares, com biografia própria, encenando não só a respectiva obra, como providenciando todo o aparato crítico. Elizabeth Marques, nascida em Leiria em 1982, é a poeta seguinte. A motivação principal na poesia desta poeta parece ser a indagação ensaística por meio de um conceito. Dito por outras palavras, esta poeta parece querer aplicar e desenvolver um tema em cada livro, adequando o seu enfoque e a sua linguagem ao objeto específico de trabalho. Assim, no primeiro livro, o seu questionamento principal parecia passar por demonstrar o lado menos límpido da poesia, o grão na engrenagem ou o cisco, palavra que retira ao poema Matéria de Poesia de Manuel de Barros, em epígrafe. Esse cisco que, na sua visão, melhora porque humaniza o poema. O livro resulta em pequenos poemas sem uma ligação textual aparente, apenas por este aspecto conceito formal, caindo em comparações inesperadas, forjadas pela própria linguagem. Já o seu segundo e último livro apresenta um conceito muito mais circunscrito, nem por isso menos eficaz, um tratado alegórico sobre o ser humano como animal de sangue frio, título sintomático do teor do volume, de resto. Aqui, os animais parecem ser matéria para a sua reflexão, como se neles visse refletido o humano, resultando em imagens da ordem do estranho e do maravilhoso. Numa linha de leitura mais direta, estes animais podem ser vistos como os próprios poetas que escrevem, retomando a linha autorreflexiva de uma poesia que não é essencialmente metapoética, mas que é no seu fazer que encontra a própria reflexão. F.S. Hill, nascido em 1972, é o poeta seguinte. O mundo deste poeta é um lugar de decadência, tanto moral quanto física. Uma decadência que começa no próprio mundo interior, sendo que este apenas reflete o que se passa fora de si e é o produto desse confronto que nos é oferecido enquanto leitores. Fisioterapia, um dos seus livros, é assim entendível de diversas formas. Exercício pessoal da alma e exercitação fundamental do corpo, a que se opõe, num outro capítulo, o livro Gesso. Estabelecem-se assim, de forma marcada, vários tipos de diálogo, tanto como um tu amoroso e sublimado sexualmente, bem como, noutro extremo, com Deus, uma interpelação obsessiva, sempre num sentido iconoclasta. Poeta do cotidiano e do coloquial, F.S. Hill recorre frequentemente ao erótico nos seus poemas, onde sexo e corpo nem sempre se equivalem no plano amoroso, sendo desdobrados e recombinados de diferentes maneiras. E aqui, boca é a palavra-chave, e uma clara recorrência para este autor, palavra multívoca e polissêmica. Do ponto de vista formal, todos os seus livros são concebidos como narrativas horizontais, onde o eu vai sendo construído poema a poema, com os títulos substituídos por números, numa eliminação deliberada desse paratexto declarativo que é o título. Ao mesmo tempo, e ainda formalmente, persiste uma tendência para o poema curto, de resto bem ilustrada desde o primeiro livro, intitulado Livro das Coisas Breves, até à epígrafe do seu último livro.
e diz: toda a escrita inteligente encaminha-se para o silêncio. Quero entrar para a literatura com um verso roubado a alguém. São 2 versos do último livro de Raquel Nobre-Guerra, a poeta seguinte que falarei, que podem ser vistos como uma arte poética. Não queremos com isto dizer que a sua poesia é meramente referencial no sentido pós-moderno. O que existe nesta afirmação é um certo reiteramento da gramática modernista épica e bélica, com Almada e Campos como referentes, mas num sentido de uma experiência arrebatada de amor místico. Por outro lado, há sempre um lado de enigma surrealista na palavra de Raquel Nobre-Guerra, tantas vezes de um léxico apurado. A sua característica principal é manter um estilo discursivo e lírico, mas eivá-lo de imagens e metáforas inesperadas, e que influenciou, quanto a mim, outras vozes femininas logo após a saída do seu primeiro livro. O seu imaginário encontra-se no cruzamento entre o erótico e a morte, Eros e Thanatos, como diz o seu eu poético em Groto Sato. A morte é quase erótica, se não metesse medo. Tratando-se de uma poesia ao mesmo tempo confessional e grandiloquente, os seus temas são eminentemente urbanos e por isso talvez seja a poeta desta antologia mais próxima de um paradigma anterior. Ler a obra de Raquel Nobre-Guerra, porém, apenas sob o diapasão modernista e pós-modernista, parece-me bastante empobrecedor. O melhor da sua poesia transcende esse universo e encontra-se no próprio enigma do fazer poético, secreto e intraduzível. A religiosidade mística e feminista faz dela uma poeta urbana do amor com um caminho singular nesta nova geração. Ricardo Tiago Moura, nascido em Coimbra em 1978, constrói poemas onde é evidente uma preocupação formal com o poema enquanto sequência textual, o espaço que a palavra preenche na folha em branco. Desse ponto de vista, nenhum dos seus livros se equivale, porque há sempre um lado experimental focado na apresentação literal do poema, ligado intrinsecamente ao conceito do livro. Tematicamente, nunca a sua poesia está longe da paródia e da ironia ou da desconstrução política de discursos cotidianos e instituídos. Uma predileção pela rasura e pela reescrita, aliás, é consonante com essa atitude deliberada. Ainda que não tenha começado a publicar há muito tempo, já se conseguem perceber 2 fases na sua obra. A primeira, constituída pelos 3 livros iniciais, onde há uma preponderância do tema amoroso, em diálogo direto com o objeto, a vários tempos de natureza disfórica, provocada por um contexto urbano desfavorável, e um segundo, começado em pequena indústria, onde este contexto sociocultural toma a primazia. Ao mesmo tempo, vai-se notando a acentuação de um certo engajamento político cada vez mais limado em poemas que vão desaparecendo graficamente da página, de livro para livro, terminando em Política, composto unicamente de dísticos. O seu último volume, porém, enceta um caminho diferente na sua obra. A exploração formal continua em poemas de coordenada visual, num conjunto que pode ser visto como uma trajetória narrativa de um eu poético num mundo difícil, simbolicamente representada por um elemento específico da tabela periódica dos elementos. Toda a sua obra, aliás, pode ser lida sob este prisma do eu versus o outro. Na esteira deste antagonismo, verifica-se ainda um certo autotelismo antibiográfico, que tem um pico em controle de qualidade, um livro-objeto em edição de autor, mas que está presente um pouco por toda a obra. Inclusive, 2 livros são dedicados a um Ricardo que não eu. Ricardo Tiago Moura dialoga consigo enquanto personagem, saindo fora de si, derrimindo a sua própria biografia, escusando-a dos seus poemas. E, por fim, Sónia Batista, nascida em Lisboa em 1973. Há na poesia de Sónia Batista uma clara noção do efeito dramático das palavras. As palavras dançam na página, combinam-se foneticamente e desdobram-se em morfologias lexicais. A repetição anafórica e epifórica é por isso um recurso abundante, numa escrita que se vai construindo numa representação cujo efeito estético pretendido incorre por vezes pela ironia, de onde não está longe o cômico. À medida que se vai desdobrando, cada ideia acrescenta mais uma informação, repete para dar um passo à frente. Há igualmente um gosto pela justaposição inusitada das palavras, jogando com expressões fixas e metáforas cristalizadas. Os poemas de Sónia Batista parecem ser, assim, escritos para ser representados, ou para serem ditos e ouvidos, explorando a capacidade fonética das palavras ao máximo e adquirindo um caráter encantatório. Quando são postos em cena, ditos como peça teatral ou performance pela sua autora, parece que finalmente se cumprem.
No seu último livro, que reúne 3 desses textos que representou dramaticamente, há um esclarecedor texto final, Ortext, que a autora declara não ser um manifesto e onde dissocia essa tipologia textual do que é a sua prática textual, desvendando igualmente alguma das razões para escrever. E cito: "Tenho reservas feministas em relação ao tipo de discurso do movimento futurista em geral, por razões evidentes de género, mas acho que o feminismo, para além de denunciar o horror que atravessa o mundo, aprecia a luxúria, acredita no amor e, por vezes, precisa de um input bélico para se revitalizar." Fim de citação. De certa forma, estas palavras captam resumidamente a sua arte poética, meditação política e engajamento social de cariz feminista. Como dizia atrás, não penso que haja um traço dominante que possa unir estes nomes, e essa é a verdadeira característica desta geração enquanto todo. A dificuldade de qualquer consenso é precisamente o facto de estarmos perante uma geração que não se assume contra a outra, nem em torno de um manifesto, ou revista, ou grupo, mas que se assume individualmente, em nome próprio, talvez pela primeira vez em muitas décadas. E neste novo caudal heterogéneo de nomes em pleno século XXI, a biografia de cada um e a sua filiação ideológica, a meu ver, já não interessa tanto, porque já não é determinante. Já não dá para ser moderno, porque estes poetas estão além do moderno. Alguns destes animais de sangue frio, para citar o livro de Elizabeth Marques, por exemplo, assumem que já não existe uma ligação estrita entre nome e pessoa, como exemplificam Ricardo Tiago Moura e F.S. Hill, e por isso levam a lição pessoana mais além. Assumem-na no seu jogo literário. Prosseguem-na para o domínio eletrónico e virtual em avatares, como no caso de Álvaro Seissa, e dizem, citando Sónia Batista, a cena é o poema da recusa em não em cena estar, ou, ironicamente, como diz Raquel Albreguerra, na literatura que finge, o que importa é fingir uma pose. O mundo massificou-se, e com ele as influências, as leituras de cada um. Quem os queira ler através da sua história pessoal incorre, a meu ver, por um caminho errado. Resta então perguntar, se não são hiper, pós, super modernos, como então definir estes poetas? É que falar de modernismo em 2020 parece um pouco anacrónico. Não será se tomarmos um sentido lato para o termo e entendermos que o modernismo sempre existiu em todas as eras, quando se dá, e cito Susan Friedman, uma mudança social rápida, provocada por uma combinação de novas tecnologias, revoluções de conhecimento, formações de Estado e contatos interculturais em expansão, que contribuem para o tratamento de questões radicais e desmantelamento de ontologias tradicionais, estruturas epistemológicas e institucionais. Os poetas desta geração, serão assim modernos porque seguem de perto a formulação de Pound, Make It New. Mas precisamente por o serem, já não podem ser. O humano mudou. As tecnologias e as crises económicas provocaram uma mudança acelerada na sociedade. Os poetas desta geração serão modernos para o seu tempo porque fizeram o novo, como diz Pound. Mas a sua ontologia, o sistema a que pertencem, ainda não tem nome. E assim definido, o modernismo não lhes e nos serve alguma coisa enquanto conceito. Já não dá para ser moderno num caudal tão heterogéneo, porque já não há qualquer escândalo nestas propostas. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Convido todos vocês agora a abrirem o microfone, abrirem as câmeras, para que a gente possa conversar um pouquinho. Bom, gente, então com essa mesa super difusa e diferente, né? Geralmente a gente tenta traçar um fio condutor aí e acho que, na verdade, não poderia terminar de uma maneira diferente esse evento que foi tão plural, né? O recorte ainda que a gente quis ser, né, contemporâneo, mas, enfim, é um recorte que abarca tanta coisa que também não é possível sempre relacionar tudo. Acho que a fala ainda do Ricardo, a última, sendo como última fala do evento, consegue encerrar bem essa questão aqui. Vou entrar, então, com perguntas mais direcionadas e comentários, tá? Estou aguardando ver se tem alguma coisa do YouTube, mas fiz algumas anotações aqui para vocês. Começo pelo Ricardo, então, que terminou. Queria parabenizar mais uma vez, então, todos vocês pelas falas e pelas pesquisas excelentes. E começo aqui pelo Ricardo. Ricardo, você comentou... Os Ricardos. O Ricardo Marques, o português. Você comentou, né, que por conta dessa mudança no humano causada pela internet, por esse uso da internet que aproxima a gente, né, tanto que estamos aqui hoje,
se chega a uma forma mais democrática de poesia. Eu fico pensando que a gente está em contextos, né, completamente diferentes, vocês aí em Portugal, a gente aqui no Brasil. Aqui no Brasil, essa ideia me parece muito romântica, porque não chega para todos, né? Você, enquanto crítico literário, imagino que você seja, né, e agora editor, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa recepção prática da poesia contemporânea pelos leitores em Portugal. Para os leitores, a pergunta é mais direcionada para os leitores de poesia de todo lado, não é? No fundo, não é? É essa a pergunta. Não entendi. Estou a perguntar se a sua pergunta estava mais direcionada para a recepção em termos de leitura dos leitores atuais de poesia em Portugal. Isso. Com toda essa coisa da internet que chega, de fato, né? Dá para chegar mais, mas chega, como chega, para quem chega, né? Enfim, que você comentasse um pouco na prática como é essa recepção que você disse, né? Que ela é democrática, que ela foi devolvida para o leitor anônimo. Então, queria que você comentasse. Eu penso que sim, desculpe interromper, mas já começando a responder, eu penso que há a internet com todos os seus males e os seus bens, não é? De certa forma, não acho que é uma ideia totalmente romântica, percebo o que está a dizer, mas eu acho que a internet tem esse lado positivo, quanto a mim, de poder aproximar leitores, nomeadamente isso tem acontecido com Portugal e o Brasil, leitores de poetas brasileiros e de poetas portugueses no Brasil, portanto, isso tem acontecido e as edições estão aí para provar. Obviamente que eu penso que há um maior desconhecimento de Portugal no Brasil do contrário. Há muitas editoras deste nível, mais pequenas, mais marginais, e mesmo nas outras, não só falando do Brasil, mas também no mundo hispano-americano, de modo geral, tem havido um grande avanço nas traduções que são feitas, em tudo aquilo que tem sido recebido e compreendido. Eu penso que quando falava nessa democratização no texto, era mais no sentido de haver um acesso, não é? Era mais nesse sentido. Portanto, consegue-se aceder mais facilmente aos poetas, podemos falar com eles diretamente, portanto, não há uma mediação mais difícil, seria mais difícil se não houvesse internet. E, portanto, eu creio que a recepção da poesia, no sentido da leitura de poesia, só beneficiou disso, e isso, as edições realmente estão aí para provar. Há muitas editoras, nomeadamente as que referi, estas 7 que referi que nasceram em 2013 e que revolucionaram realmente, a meu ver, o que se faz em poesia em Portugal. Muitas delas editaram poetas brasileiros e editaram de várias gerações e, portanto, e às vezes em simultâneo, que também é muito curioso isso ter acontecido. E, portanto, acho que é muito interessante a minha fala também ver no seguimento do Wendel, por causa da relação da Cecília com a Sofia, porque as duas realmente houve ali uma simbiose a meio do século, não é? E depois até à morte da Cecília, e houve realmente, dos poucos ensaios que a Sofia fez, foi sobre a Cecília, e portanto é um exemplo de como isso, eu penso, depois fez uma grande ponte, assim mais para o fim do século XX, mas nesta geração, na minha geração, que falo da geração num termo muito geral, eu acho que usamos todos nas nossas falas essa palavra, mas nesta geração, no fundo, que é da segunda década do século XXI, essa simbiose, esse encontro, não só com o Brasil, mas com outras latitudes, porque a internet possibilita isso, foi potenciada por essa ferramenta e a recepção, portanto, a minha leitura enquanto poeta de poetas escandinavos, ou chineses, ou australianos, portanto, isso só beneficiou o encontro de culturas e portanto, a poesia de cada poeta é naturalmente influenciada por isso. Não sei se respondi. Mas... Respondeu sim, está ótimo. Muito obrigada, a gente agradece. Agora, para o Ricardo André, na hora que você comenta, né, a poesia do Nauro Machado, inclusive não conhecia, né, sempre bom aprender aqui no evento. Eu queria que você comentasse, Ricardo, para além da presença que você comenta, né, dos oxímoros, desse estranhamento imagético através da linguagem que o Nauro faz, eu queria que você comentasse um pouco outros elementos dessa poesia que colocam esse autor na posição de um poeta contracultural.
Então, que você pudesse comentar um pouco mais essa classificação. Eu falo contracultural no sentido de estabelecer um contraponto ao establishment. E o que eu entendo ser establishment? De fato, o que eu estava falando a respeito de nós fomos comemorar daqui a 2 anos, 100 anos da Semana de Arte Moderna, que nós tivemos uma questão muito interessante. Já são 100 anos e o verso livre, e o verso livre coloquial se tornou o establishment da poesia contemporânea. É só fazer um levantamento estatístico e nós vamos ver que a dicção dominante na poesia contemporânea brasileira é a dicção coloquialista, no nível do prosaísmo convencionalista, ou seja, a maior parte dos poetas hoje entendem que ser poeta é simplesmente empilhar verso um debaixo do outro, livre e quase nenhuma presença de metáfora, ou seja, um discurso direto, há uma predominância do discurso direto. E aí você tem bons poetas que se expressam nisso, porque tem bons poetas que se expressam através dessa técnica, porque não há essa questão de superioridade de dicções. O que existe são dicções que se tornam dominantes e se esclerosam. Por exemplo, a dicção do romantismo, ela se tornou dominante na maior parte do século XIX e, a certa altura, ela se esclerosou e vieram os realistas. A mesma coisa aconteceu com o simbolismo e o parnasianismo, e a Semana de Arte Moderna veio em contraponto e mostrou novos caminhos. O que eu estou dizendo é que há um conjunto de poetas que, na década de 60, e o Nauro está entre eles, estou falando de Eurídice, estou falando de Marcos Accioli. Marcos Accioli, inclusive, eu tenho aqui até mesmo o Mário Chamy, mas o Mário Chamy, por exemplo, está numa outra vertente, que é uma vertente de poesia visual ou poesia experimental, né? Bom, e aí, respondendo a sua pergunta, quais seriam as outras vertentes no discurso poético de Nauro que o colocam nessa contracultura? Bom, ele adota maciçamente o uso da métrica, mas isso não quer dizer que ele adota a métrica pela métrica. Trata-se de uma recuperação modernizada da métrica. Poetas portugueses também o fazem, né? Poetas portugueses, ao longo do século XX, também o fizeram. Mas a grande diferença é que o Nauro adota um discurso metafórico que, por exemplo, é pouco comum no Brasil. É um discurso metafórico que utiliza os instrumentos clássicos da poesia, mas, ao mesmo tempo, vem impregnado da herança metafórica do surrealismo, por exemplo, que é o surrealismo no qual que ele bebe diretamente da poesia do Goulart, do Ferreira Goulart, que teve livros altamente experimentais, como A Luta Corporal ou O Crime na Flora, onde ele explora esse discurso do nonsense. No entanto, o que o Nauro faz é estruturar esse discurso do nonsense em uma poesia que, ora, transita para uma reflexão existencial, mas que, veja bem, emprega metáforas do discurso surrealista sem jamais abandonar, evidentemente, o discurso poético que pode traduzir-se em uma filosofia, em um modo de pensar e ser no mundo. É muito difícil traduzir isso tudo, porque a poesia do Nauro é muito extensa, né? É uma obra imensa, e seria mais interessante colocar isso em forma de poesia. Então, eu não sei se é pertinente aqui eu compartilhar uma página em que o Nauro aparece na internet, para poder mostrar alguns exemplos. Não sei se cabe nesse momento. Mas... Não, deixa eu só encaminhar a pergunta para o Wendel também, para ele poder discutir um pouquinho. Mas eu entendi agora que, na verdade, eu tinha pensado na contracultura como aquele grupo já existente, aquele lugar já preenchido pela crítica e historiografia literária, justamente dos anos 60 e 70, né, e 80. É contracultural no sentido de que o discurso do establishment é antissoneto, o discurso do establishment hoje é antimétrica e considera que ainda é vanguarda escrever em verso livre. Mas são decorridos 100 anos da Semana de Arte Moderna e obras de outros poetas que escreveram em métrica, por exemplo, Alberto da Cunha e Melo, é um poeta pernambucano que, inclusive, é inventor de uma forma fixa chamada retranca, e tem uma obra poética publicada agora pela Record, demonstra a vigorosidade, e não se trata só do Nauro, são muitos poetas que o fizeram. Por exemplo, Marcos Accioli
que eu citei aqui, ele produziu um poema épico em forma de versos, não apenas metrificados, mas experimentando todas as estéticas do século XX num único poema, que é o poema Sísifo. É um poema de fôlego épico, assim como o fôlego épico de vários poetas dessa geração, como o Carlos Nejar, ou ainda o Reinaldo Valinho Alvarez, que é um outro poeta. O que aconteceu é que essa geração, o Pedro Lira aponta muito, a geração 60 foi mais conhecida pela sua vertente semioticista, e aí nós temos o Mário Chamy como exemplo máximo dessa produção, né, e os Irmãos Campos, e pela vertente marginal, através, por exemplo, de poetas como Roberto Piva. Esses poetas fizeram parte do establishment do século XX. Essa geração, no entanto, tem um número de poetas essa vertente, que é a vertente discursiva, tem um número maior de poetas. Por exemplo, aqui eu tenho a Fortuna Crítica do Nauro, que foi publicada, tem aqui a foto dele, né, recentemente, que reúne nomes, só para poder ter uma dimensão da importância de como ele circulou, né? Drummond, Cabral, Alfredo Bose, Donald Schiller, né? Enfim, Adonias Filho, Fábio Lucas, Armindo Trevisan, enfim, na verdade, todos os críticos principais do Brasil escreveram sobre o Nauro e sobre os demais poetas da geração dele. Acontece que, como a maioria desses poetas ficaram radicados fora do eixo Rio-São Paulo, eles não ocuparam as máquinas de divulgação e, principalmente, a crítica acadêmica. E aí vem a minha ressalva. Também é contracultural em relação à crítica acadêmica. A crítica acadêmica, no Brasil, ela é muito limitada porque ela fica sempre no âmbito do já conhecido, do que circula no establishment. Seria uma nova contracultura, então, né? Exatamente. É uma contracultura no sentido de que ela é anti-establishment, né? É contracultural no sentido de que o que era contracultural há 100 anos atrás, hoje é establishment. Como é o movimento da história? O movimento da história é esse. Cíclico. É cíclico. O que é contracultural em um determinado momento vira establishment e depois se cansa. E aí novas linguagens aparecem com novas proposições. E, bom, não quero dizer que agora o metro e a rima se tornaram a nova força, mas há muitos poetas entre jovens e já consagrados, relativamente consagrados, que trouxeram essa proposta. E, bom, é isso. Está explicado, amor. Está ótimo. Respondido. Muito obrigada. Bom, e por fim, para o Wendel, rapidamente aqui passo a pergunta. Wendel, se você puder comentar um pouquinho mais sobre a relação interioridade e exterioridade que diferencia o turista e o viajante, pontuando de que forma o sujeito lírico vai se expandir e se misturar com as coisas. Entendi. Inicialmente, essa divisão entre turista e viajante ela é proposta pela Cecília, né, nas crônicas que ela escreveu durante as viagens que ela fez em Portugal. Então, ela faz uma diferenciação muito grande entre esse turista, que é só esse sujeito que passa ou que está muito mais preocupado com o roteiro ou com visitar os lugares, em relação ao viajante, que é um sujeito comprometido, né, em conhecer os lugares afetivamente, né, enfim, e apreciar as coisas com outro tempo, né, com um tempo bem diferente. E essa relação interioridade, exterioridade, subjetividade, objetividade é algo que está me perseguindo há algum tempo, assim, e eventualmente acaba retornando como uma dualidade, especialmente na escrita da Sofia, né? Porque a gente percebe que a linguagem da Sofia é muito objetiva, né? Ela é muito objetiva, muito exata, muito concisa, né? O que pode fazer parecer que não exista um sujeito poético por trás disso, né? E, ao mesmo tempo, em alguns momentos na escrita, a gente vai observando esses momentos que o sujeito se coloca com maior, talvez com maior, né, enfim, mais exposto, por exemplo, né,
existe um poema, por exemplo, no qual ela dedica ao irmão, por exemplo, e aí a gente vê esse traço de subjetividade muito mais presente, né? Na Cecília, acho que a problemática passa por um outro lugar, porque normalmente as pessoas já tendem a tê-la como uma poeta subjetiva e abstrata, né? E a Sofia vai dizer que a Cecília é uma poeta objetiva, porque ela escreve de coisas objetivas, né? E enfim, aí a gente percebe que o jogo é um pouquinho diferente, porque ela usa as coisas objetivas para falar de uma subjetividade, né? E aí, quando você está lendo os poemas, de repente você tem um salto do qual você já não consegue mais diferenciar se ela está dizendo de algo do real, de algo objetivo, ou se aquilo já se transfigurou em uma outra imagem, para um outro lugar, né? Então, ainda é algo que para mim não está totalmente resolvido, para ser sincero. Provavelmente eu devo continuar assim pesquisando e tentando entender mais essa relação nas duas poetas aí por algum tempo, né? Enfim, e normalmente eu acho que são essas perguntas que fazem a gente continuar lendo, continuar buscando, né? Mas, né, caso algum dos Ricardos queiram também comentar algo sobre isso, mas para mim ainda não está resolvido, né? Tenho algumas pistas, assim, algumas dicas, mas ainda não está resolvido. Nunca tá, né? Nunca vai estar resolvido. É impressionante. Sim. Tá certo. Bom, se vocês quiserem fazer mais algum comentário, Ricardo, André, Ricardo Marques, Wendel. Você acha que alguém comentou ali sobre um flaner? É tipo isso, né? A visão do turista é um flaner, né? É um passante. Alguém que não tem nenhum apego ali com aquela paisagem, né? Enfim, talvez se a gente fosse contextualizar, seria aquela pessoa que só vai no lugar para tirar uma foto e postar no Instagram. Eu acho que um viajante estaria mais preocupado em viver e experimentar o que aquele espaço tem a oferecer, né? Com aqueles sujeitos ali, enfim, com aquelas histórias todas ocultas e se demorar no lugar, né? E se permitir, né, de fato, ter esse tempo do se demorar, que é o que a Sofia fala com o filho. Miguel, viajar é olhar, então calma aí um pouquinho, vamos entender onde nós estamos primeiro, né, antes de querer sair, né, simplesmente passando pelos lugares. Sim, tá ótimo. Obrigada, Wendel. Nada. Eu só queria dizer uma coisa que me suscitou agora a fala do Wendel, porque a Sofia é uma boa pista para investigar também essa dualidade. É interessante isso, porque isso continua atualmente com as redes sociais, não é? Com o Instagram, nós irmos a um sítio e postar uma fotografia, porque as pessoas vão lá só para fazer isso, não é? A Sofia, eu creio que ela diz isso, a viajar é olhar, também no sentido do Pessoa, do Fernando Pessoa. Ela é muito influenciada por ele, tem muitos poemas para o pessoal, mesmo uma edição só dos poemas dedicados em que a pessoa é referido, e isso o Viajar é Olhar é quase um decalque do Bernardo Soares do livro do Desassossego, em que ele diz que não há viagem sem ser o do olhar, é qualquer coisa neste sentido. Portanto, é quase um decalque do que exatamente. Ela certamente diz isso, eu ouvi essa história com Miguel Sousa Tavares, li nos jornais quando isso aconteceu, que foi uma altura em que os dois foram ao mesmo sítio e depois se cruzaram num barco. É uma história até bastante interessante. Mas essa viagem do olhar, não é? Essa viagem é muito pessoana, é uma viagem que é do estar parado, mas, que é o que o Pessoa personalizou naquilo que ele fez, na sua vida, porque na verdade ele quase não saiu de Lisboa. E a Sofia também tem um poema em que ela fala disso, o viajante de ti mesmo, ela tem um verso que diz isso sobre a Pessoa. Portanto, esse viajar é olhar, é um viajar estático, que no fundo é uma aprendizagem que também nós temos de ter hoje, não é? E a crítica que ela faz aos turistas no museu, também, por exemplo, no Búzio de Cós, o último livro dela, é de certa forma o engajamento que ela tem também em relação a essa perspectiva de, eu lembro que no poema ela diz, eles veem tudo isto como se quisessem desobrigar, é assim que ela diz, como se quisessem desobrigar de tudo aquilo. Eles tiram fotografias no museu como se quisessem desobrigar de tudo isto. E realmente para isso é a atitude anti-Sofia, e creio que também é a atitude anti-Cecília, não é? É uma atitude da demora no sítio, e eu acho que essa linha pessoana, isso é uma linha pessoana que a Sofia leu, e certamente a Cecília, porque há aquela famosa história
dela ter vindo a Lisboa para quase conhecer a pessoa, não é? Sim. Se ele não tivesse fugido. E, portanto, fugiu. Dessa vez não ficou, fugiu. E, portanto, acho que essa é uma linha a investigar para o Handel, assim que me lembrei. Essa ideia do viajar estar parado, do viajar estático, não é? Perfeito, obrigado. Quem fez a pergunta de Uflaner? Eu coloquei o comentário ali no chat. Ah, ok. Porque quando você perguntou, imediatamente me acionou a uma das questões que atravessa a poesia do Nauro. Há uma flânerie, realmente, em todo o trabalho do Nauro, na medida em que ele se tornou o flaneur da sua cidade natal. Entre as múltiplas temáticas dos seus poemas, quer dizer, a principal temática está centrada no eu, na existência e na morte, mas uma delas é a cidade de São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão aparece frequentemente nos seus poemas, e o próprio Nauro se assume como um flaneur da cidade, mas o flaneur baudelairiano, o flaneur que frequenta os inferninhos da cidade, e que transita, né, através dos seus tipos humanos, não no objetivo de registrá-los todos, né, mas de apreender a matéria da poesia que ele vai fazer ao longo da vida. Nesse sentido, aí o Nauro também se encontra na clave do que o Ricardo apontou, a viagem estática, né? A viagem estática dentro de si e na urbe em que mora, tornando a personagem e persona de sua própria obra. Maravilha. Pontos de cruzamento, então, aqui. Bom, pessoal, eu preciso encerrar a mesa, infelizmente, e felizmente, porque às 4h30 tem a palestra de encerramento com o professor Alcir Pécora. Então, convido todos vocês aqui e os ouvintes também do YouTube a assistirem às 4h30. Eu vou colocar aqui para vocês o novo link. Esse link já está no YouTube, o Fernando já colocou, a gente teve uma alteração de link para a mesa do Pécora. Então, está aqui para vocês. E espero que vocês tenham gostado de todo o evento, da conversa aqui. E a gente fica por aqui. Então, muito obrigada mais uma vez. Obrigado. A vocês e aos ouvintes. Obrigado. Espero vê-los de novo ano que vem, pessoalmente, com Coffee Break. Ansiosos por Obrigada, ir. Fernando, pelo apoio aí com a tecnologia. Obrigado a todos, obrigado, um abraço.